Ora, cá estamos nós para mais um Matinais. Muito bom dia para si. Vamos estar à conversa com o Padre Querubim Silva. Ele é presidente da Associação Portuguesa de Escolas Católicas. Vamos tentar perceber que associação é esta, que missão é que ela tem e, afinal, como é que está o panorama das nossas escolas católicas pelo país, pelo menos aquelas que são associadas da APEC. Padre Querubim, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar hoje aqui. Como é que nasceu a APEC, a Associação Portuguesa de Escolas Católicas? Muito obrigado eu pelo convite, Cláudia. Bom dia. A gênese da Associação Portuguesa de Escolas Católicas pode encontrar-se já em 1979. Houve nessa altura um colóquio internacional realizado aqui no Colégio São Miguel sobre a escola católica numa sociedade pluralista. Foi promovida nessa altura por aquilo que se chamava a Associação de Escolas Católicas, mas não teve reconhecimento nessa altura a associação como tal. Uma vez que existia já a AEP, a Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular, sobretudo da parte das entidades eclesiásticas, havia a ideia de que poderia ser um divisionismo e que não seria necessário criar uma nova associação, uma vez que a AEP defendia os interesses de todas as escolas privadas. E este foi um preconceito que se manteve durante bastante tempo. Foi, sobretudo, a partir de 1996, depois de um encontro de responsáveis das escolas católicas, que se começou a desenhar com mais intensidade a necessidade e o projeto da Associação Portuguesa de Escolas Católicas. Criou-se um grupo de trabalho para a dinamização da escola católica, no sentido de formar a associação. Estiveram presentes várias escolas e esteve também o diretor do SNEC, na altura, que era o cônego Aurélio da Diocese de Coimbra. Era presidente da Comissão Episcopal de Educação Cristã, o Dom Albino Cleto, falecido, que foi com o cônego Aurélio, foram os impulsionadores, digamos, do nascimento desta associação. Foi depois Dom António Marcelino, que já nos anos 98 deu o grande impulso para o nascimento da associação. Foi em 25 de abril de 98, ou na Assembleia Plenária da Conferência Episcopal de 20 a 25 de abril de 98, que foram aprovados os estatutos e reconhecida a APEC como tal. É, portanto, a partir dessa altura que a APEC funciona em cooperação com o SNEC, que tem um departamento próprio da Escola Católica, o DEC, e foi sempre muito estreita a cooperação. De tal modo que, ainda sob o impulso de Dom António Marcelino, surgiu um grupo de reflexão da escola católica que associava estreitamente o SNEC, a Conferência dos Institutos Religiosos e a APEC. Foi com alguma tristeza que vimos nos 2 últimos anos, talvez, numa iniciativa perfeitamente legítima e ótima da Conferência Episcopal, que é ter delegados das escolas católicas em cada diocese para estabelecerem digamos, uma ligação com o bispo, uma ligação institucional com o bispo, que vimos desaparecer este GREC e continuamos a pensar que é indispensável um grupo alargado que inclua também a APEC, a Conferência dos Religiosos, os superiores maiores, as congregações, uma vez que, como sabemos, as escolas católicas, neste momento, são maioritariamente congregacionistas. Há algumas escolas diocesanas, mas não são tantas como isso. A partir de 2008, 2009, portanto, funcionou este GREC, que agora não funciona. Entretanto, tem-se mantido sempre uma colaboração estreita da APEC com o SNEC. Ainda hoje mesmo estará uma delegada do SNEC, que é responsável do sector da Escola Católica, na nossa Assembleia, para partilhar daquilo que nós pensamos e vivemos e, naturalmente, também dar as suas achegas. Inclusivamente, a nível internacional,
o DEC, o Departamento da Escola Católica, tem assento por direito no Comitê Europeu de Ensino Católico, mas sempre o SNEC, pelo DEC, tem convidado o presidente da APEC para participar nas assembleias, 2 assembleias anuais que este comitê faz. A próxima será em Berlim, em abril, e se Deus quiser, e se Deus me der vida e saúde, lá estarei com a delegada do SNEC. Portanto, tem havido uma colaboração estreita, sobretudo na formação de professores, de funcionários, nos encontros de alunos das escolas católicas. Este é, digamos, é a história rápida da APEC. Em termos da sua missão, padre, qual é a principal missão da APEC? Eu queria antes disso dizer que as escolas católicas, neste momento, são 141, perderam-se 36 desde 2009, 2010, a essa data havia 177. A missão da APEC é, sobretudo, e a minha condição de presidente é estimular a direção a que trabalhe em função disto, é uma missão de consolidação da identidade da escola católica, seja pela promoção da formação de professores, seja pela promoção de encontros de alunos, seja pela implicação de pais e dos funcionários nas diversas áreas, porque a escola católica tem de ser uma escola competente. O diretor-geral da catequese fala disso, os papas têm insistentemente dito isso, inclusive o Papa Francisco, que às primeiras jornadas de escola católica que organizámos em novembro passado, enviou uma mensagem dizendo que a escola tem de se afirmar, sobretudo, a escola católica, sobretudo pela sua qualidade, e a qualidade é também a qualidade pedagógica, científica, mas tem de se afirmar essencialmente pelo espírito comunitário e pela consideração da pessoa como o centro de toda a preocupação. Portanto, a escola não é criada em função dos professores ou dos funcionários, é criada em função dos alunos. As escolas existem para os alunos. Hoje, uma das preocupações da APEC é implicar seriamente os pais neste processo, porque há um alinhamento, às vezes voluntário, outras vezes por esta vida complicada que inibe os pais de terem disponibilidade para participar, mas uma das preocupações fundamentais é implicar as associações de pais no aprofundamento desta identidade da escola católica e sempre em função de reclamarem aquilo que constitucionalmente têm direito, que o Estado apoie, ajude a educar os seus filhos segundo os critérios, os valores que eles entendem serem os melhores. E, portanto, neste sentido, em busca de uma autêntica liberdade de aprender e de ensinar, o que não está a acontecer. Quando numa altura como aquela que se atravessa no ensino em Portugal, em que algumas escolas católicas perderam no último ano o apoio que iam recebendo do Estado, essa situação, Padre Querubim, pode colocar em causa esta identidade que estava agora aqui a referir? Não coloca em causa esta identidade. Coloca em causa um aspecto desta identidade. É que a escola católica nasceu predominantemente e, em primeiro lugar, para ir ao encontro dos pobres. Há congregações, a começar por salesianos, por exemplo, que nasceram para ir ao encontro dos que andavam na rua, dos que não tinham orientação, dos que não tinham ninguém que os pusesse num caminho de educação. E outras congregações nasceram com esse objetivo. Ao privar as escolas católicas, sobretudo dos meios socioeconómicos desfavorecidos, do apoio, do financiamento necessário, o Estado está a empurrar a escola católica para os nichos das classes com poder de compra e, portanto, está a empurrar a escola católica para nichos de meninos privilegiados. E isso pode desvirtuar, não quer dizer que estas escolas não possam manter uma matriz de valores evangélicos, simplesmente os pobres não podem escolher.
E aí a Igreja tem de ouvir aquilo que o Papa Francisco diz, sair para as periferias e gritar bem alto que os pobres têm o mesmo direito de escolher que têm os ricos. Esta questão que se levantou novamente com estes cortes, com estes deixares de apoiar, deixou as escolas católicas numa situação difícil, no sentido de não haver essa opção de escolha, que trouxe aqui até o Cardeal Patriarca de Lisboa a dar conta de que isto não pode ser, porque muitas escolas católicas surgiram para substituir ou para fazer face às carências que o público não conseguia, na altura, de facto, fazer face? Foi desde sempre a escola católica pioneira a ir ao encontro das populações. Antes, ainda durante o tempo do Estado Novo, enfim, as escolas, para além do primeiro ciclo, a grande maioria eram escolas católicas, escolas privadas também, não só católicas, mas porventura outras independentes. Depois da Revolução de Abril, com a democratização do ensino, da escolarização, foram as escolas católicas e outras privadas que deram oportunidade a que o Estado cumprisse o seu dever de abrir portas do ensino a toda a gente. Sobretudo em meios rurais, em meios urbanos, sobretudo em meios urbanos grandes, havia outras possibilidades. Em meios rurais, como por exemplo onde eu tenho trabalhado, desde o ciclo preparatório, como assim se chamava, que foi de iniciativa particular, até à escola onde eu trabalho, como primeira escola secundária do município, com 10 anos de avanço em relação à escola estatal. Portanto, não compreendemos como é que um Estado que precisava de racionalizar recursos físicos e recursos humanos entra numa loucura de despesas faraónicas com requalificação e construção de escolas novas, desprezando, deixando de parte aqueles espaços que acha já não precisar. Por exemplo, estou-me a lembrar que neste momento provavelmente vai fechar mais uma escola particular em Vila Real e o Estado vai investir 8 milhões de euros na requalificação de uma escola que está velha. Porque é que não se apoia, porque é que não se financia uma escola que está feita para acolher os alunos com necessidades? Portanto, o programa, sobretudo da parte escolar, desenvolvido a partir de 97, quando o Conselho Nacional de Educação, a pedido da Assembleia da República, tinha feito um levantamento do estado da educação em Portugal e tinha feito recomendações no sentido de se racionalizarem os recursos, nasce a parte escolar. Não se entende um surgimento de uma parque escolar? Absolutamente, de modo nenhum. Claro que depois, com a requalificação, com a construção de escolas novas, com o inverno demográfico também, que ainda não dá sinais de inversão, e sobretudo, e eu tenho que dizer francamente, sob o domínio do corporativismo sindical de uma determinada facção, o Ministério defende uma escola pública versus contra uma escola particular para satisfazer a sua clientela. Não é para outra razão. Teria sido mais proveitoso para todo o ensino português se este dinheiro que foi investido em termos das requalificações realizadas pela Parque Escolar tivesse sido aplicado no que já existia? No que já existia, para a reabilitação, porventura, de edifícios, mas mais módica, e, por outro lado, em recursos humanos. As próprias escolas estatais estão, neste momento, com tremendas dificuldades, porque o financiamento para a educação, proporcionalmente, não tem subido. Começou-se pelo telhado, padre. Pensou-se na estrutura e esqueceu-se que era preciso capacidade humana para manter as estruturas. Exatamente. Como é que uma escola pode funcionar com um corpo de professores que esgotam o seu tempo de trabalho, muito para além até do normal, só em dar aulas? Os alunos são pessoas, têm de ser acompanhados, que não apenas em sessões, mesmo que elas sejam muito participadas, com os métodos pedagógicos mais modernos. Os alunos são pessoas e precisam de um acompanhamento personalizado. E essa é uma das características que as escolas católicas procuram manter. O aluno é uma pessoa e a escola
tem de ser uma comunidade. Olhando para ele como um todo. Olhando para ele como um todo, exatamente. O Estado desculpa-se dizendo que é laico. Não está em parte nenhuma da Constituição que o Estado é laico. Nem em parte nenhuma, em documento nenhum oficial está isso. O Estado confessa uma neutralidade, que está bem, agora o Estado não pode impor a religião da neutralidade, que é outra forma de religião, é uma tentativa do Estado laicizar a sociedade. Que seja laico, tudo bem, respeitamos as suas ideias, mas ele tem de respeitar os cidadãos, as famílias, podem ter são direito primeiro, a outra. podem ter ideias diferentes e são primeiro que o Estado. A pessoa, a família é primeiro que o Estado. E o Estado só existe em função de organizar, de harmonizar a convivência dos indivíduos e das famílias. Padre, perante tudo isto, quais são os maiores desafios atuais para as escolas católicas? O primeiro é o da subsistência, sobretudo aquelas que têm contrato de associação. Eram 27 as que tinham contrato de associação das escolas católicas, 3 já fecharam, provavelmente várias outras vão fechar no final deste ano letivo. Portanto, um dos desafios é precisamente a falta de meios económicos, meios financeiros, porque o Estado passou de um financiamento razoável para um financiamento que não cobre os custos sequer dos profissionais necessários. Se eu tiver um corpo de professores com uma média de lecionação de mais de 16, 17 anos, custa muito mais do que aqueles que estão a entrar. Não é? E não se vão deitar pela porta fora aqueles que são os mais capazes. E que são o garante da qualidade do ensino. E que são o garante da qualidade do ensino. Portanto, essa é uma questão. Outra é sempre a da formação dos agentes educativos, a começar pelos professores, porque hoje nós não podemos impor a ninguém que confesse uma determinada fé, mas se a pessoa entra numa escola católica a lecionar, sabe que há um projeto educativo próprio, mas é preciso para ter... no seu todo. Exatamente, para ter gente de qualidade é preciso cuidar da sua formação. E eu diria dos docentes e do pessoal não docente, porque todos são agentes educativos. Mas diria ainda mais que o grande desafio é o de restabelecer o pacto educativo, isto é, a convergência de preocupações e de trabalho, de interesse, de valores da escola, da família e da comunidade envolvente, que não é fácil. Tem estado muito alheia à comunidade envolvente a esta questão, Padre? Mais do que aquilo que seria desejável? Sim, em grande parte sim. Não me posso queixar, por exemplo, da escola onde trabalho, onde quer município, quer, enfim, outras entidades ali das redondezas, as próprias empresas, têm manifestado apoio, não apenas simpatia, mas apoio. Mas o problema maior é, de facto, das famílias, que muitas vezes procuram a escola não tanto pela matriz dos valores do projeto educativo, mas em busca de resultados académicos. E isso acaba por desligar as próprias famílias do projeto educativo, que tem outros valores, tem outras intenções. Ou seja, no fundo, o objetivo agora mais premente é voltar a conseguir que as famílias sintam as escolas como algo que é delas, Exatamente. Faz parte das suas vidas. Exatamente, e que sejam elas, digamos, a defender, se têm interesse nisso, os valores que os diversos projetos educativos propõem. Claro que há uma coisa contra a qual nós somos frontais, que é esta tentativa de monopolizar o ensino, estatizando todo o ensino. É uma doença que vem do Marquês de Pombal, que não passou ali ao Estado Novo, porque o Estado Novo dava as liberdades, mas controlava tudo e mais alguma coisa. E que, ultimamente, sobretudo a partir de 2010, voltou ao de cima de uma forma brusca, porque o corte de financiamento às escolas com contrato de associação, que beneficiam, na sua maioria, estratos sociais mais desfavorecidos, é condená-las
desaparecerem, porque nós não temos capacidade, por exemplo, no colégio onde eu estou a trabalhar, de instituir turmas com propinas pagas. 80%, 90% da população escolar não poderia que temos pagar. não teria hipótese de pagar os seus estudos. E nós pagamos todos os impostos, achamos que os pais que escolhem uma escola destas têm direito que os seus filhos tenham escola gratuita como têm os que vão à escola estatal. Estamos quase a terminar a nossa conversa, Padre, mas queria que me deixasse aqui uma ideia final de como podemos combater, qual é o retrocesso que se faz neste caminho que não está a ser positivo e evitar o fecho de mais escolas? Eu diria, em primeiro lugar, que é preciso evitar os pais e formar os pais no sentido de eles serem conscientes das suas obrigações de educadores e dos seus direitos de educadores face ao Estado. E que leiam a Constituição. A Constituição não dá razão ao Estado nesta perspectiva. Depois é preciso que se façam as diligências, que se estabeleça o diálogo. A APEC, como a AEP, tem procurado dialogar com a Comissão Parlamentar de Educação, com outras entidades ligadas à educação, nomeadamente no Ministério da Educação. Acho que o clima de diálogo deve manter-se, apesar de todas estas decisões drásticas e unilaterais. Eu diria que é preciso, sobretudo, fazer passar para a opinião pública, porque esse é o grande problema. A comunicação social trabalha de um lado, não trabalha do outro. E a opinião pública está intoxicada pela própria comunicação social com esta máxima. Quer escola privada, pague-a. Como se a escola privada fosse um privilégio para alguns. A escola privada, ou melhor, um projeto educativo alternativo ao estatal, é um direito para todos. E, portanto, há que salvaguardá-lo. Há que salvaguardá-lo e lutar por ele. Ficamos com essa ideia final. Padre, muito obrigada por ter vindo. É assim que chegamos ao final deste Matinais. Até amanhã.